E essa é a ênfase, é da história do Jesus de Nazaré ao Cristo, com ainda pouca compreensão do que a crucificação significava como conteúdo, como teologia, como aplicativo que trazia o benefício para quem cresce naquela extensão do que Jesus realizara, do que ele cumprira. E Paulo percebeu isso muito mais do que os demais. Os demais ficaram tão presos na crucificação que demoraram a entender as implicações da cruz. Como a gente vê, por exemplo, Paulo falando a Pedro e a Barnabé na carta de Paulo aos Gálatas, capítulos 1 e 2, e o 3 também, tem praticamente tudo a ver com a exortação de Paulo a Pedro e a Barnabé, muito mais a Pedro, que era um cara da crucificação, mais do que alguém que tinha entendido o significado da cruz. Paulo o tempo todo não enfatiza a crucificação como narrativa. A ênfase dele é na cruz, como conteúdo espiritual, como significado, como realização de todas as coisas, não só de profecias bíblicas, mas de manifestação de recriações, de vitórias, de introduções de dimensões do reino de Deus em outras camadas existenciais. Paulo, que enxerga melhor do que qualquer outro apóstolo antes dele, a realidade transcósmica, transuniversal de principados, potestades, tronos, soberanias, poderes, como todas as coisas tinham sido colocadas sob os pés do Cristo, manifesto em Jesus, que agora era o Senhor de todas as coisas. É Paulo quem expande, como ele mesmo diz aos Efésios, o comprimento, a largura, a profundidade, a altura desse amor de Cristo, dessa graça de Cristo, dessa aplicação do significado sobre todas as coisas, mostrando que a cruz é infinita, a crucificação é histórica, a crucificação é narrativa. A cruz não é um conteúdo transnarrativo, está para além da possibilidade oral, da própria explicação. Há dimensões da cruz que não cabem em palavras, que não cabem em códigos, que só entram na gente como convicção, como individuação do benefício realizado. Por isso não basta ensinar as narrativas, não basta contar as histórias, mesmo que você conte com perfeição as histórias. Não basta as sequências históricas, não basta a leitura dos evangelhos, aonde eu fico sabendo a história, mas eu preciso, sobre essa história, ter a compreensão do que Jesus, enquanto viveu e encarnou essa história, realizou para além do olhar, realizou para além da narrativa, realizou para além do Messias percebido e declarado como o Cristo, Filho do Deus vivo, como Filho do homem. Foi algo que chegou e que entrou e que transcendeu qualquer perspectiva narrativa,
que é fundamental, porque sem a narrativa do Evangelho, eu não tenho a possibilidade da catapulta que me joga indefinidamente na perspectiva infinita do abraço com o Cristo eterno, que foi imolado não na crucificação apenas. Na crucificação foi o gesto histórico do Cristo imolado, segundo os apóstolos, numa compreensão que demorou neles a entrar. Como o próprio Pedro disse, que o Paulo, que falava sobre isso, dizia coisas difíceis de compreender. Mas eles sabiam que na cruz havia tudo o que eles precisariam para o seu benefício pessoal e na ressurreição também. Mas foi um homem como Paulo que fez a viagem do Cristo transcendental, do Cordeiro eterno, da cruz para a crucificação, não da crucificação para a cruz, aquele que teve o maior divisamento de percepção e de revelação.